Eu quero começar abordando com você essa criação de uma relatoria para monitorar a Rússia. O objetivo é analisar supostas violações contra os direitos humanos. A gente sabe que muitos crimes de guerra estão sendo cometidos, mas como que isso pode ser monitorado, professor? Explica para a gente. Duas coisas, né? Primeiro, o papel do Brasil de abstenção, que é sobre o que a gente estava falando aqui. O Brasil segue a tradição, digamos, da Casa de Rio Branco, que é o Itamaraty. O Brasil tem uma diplomacia extremamente respeitada lá fora, né? Quer dizer, sempre teve, historicamente, desde Barão do Rio Branco, o Brasil sempre teve excelentes quadros diplomáticos. Bom, Rui Barbosa, que foi conhecido como o Águia de Aia, Oswaldo Aranha, Santiago Dantas e por aí vai. A história da diplomacia brasileira é riquíssima. E ela se norteia, inclusive pela Constituição, basicamente em dois princípios. O princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção. Quer dizer, o Brasil ele vai pela neutralidade e é assim que nós estamos optando desde o começo. E aí, se a gente quiser olhar um pouquinho para o futuro, é importante entender duas coisas. Primeiro, o ex-presidente Lula, ele tem muito boas relações tanto com Putin como com Xi Jinping, que está no eixo eurasiático, assim como tem boas relações com esse eixo atlanticista. Basta ver como ele foi recebido aí pelo Macron, pelo Olaf Scholz, né? Os líderes alemães, franceses, em Portugal, na Espanha, nessas visitas que ele fez depois que ele saiu da cadeia. Então, o presidente Lula, digamos assim, ele é um signo do sul global. Por outro lado, o presidente Bolsonaro, aonde ele estava 2 semanas antes de começar essa guerra? Estava na Rússia, visitando Putin. Então, o presidente Bolsonaro também tem trânsito com esse eixo eurasiático. E fez uma opção com relação ao eixo atlântico pelo trumpismo. E o trumpismo está vivo. E daqui a 1 mês tem eleições nos Estados Unidos, na qual os republicanos podem voltar a ter maioria. Então, ele tem relações difíceis com o governo Biden, mas tem boas relações com Trump. Esse é o grande jogo geopolítico. Respondendo à tua pergunta diretamente. A ONU. A ONU, ela representa um mundo que já não existe mais. As instituições de 45, pós-45, pós-Segunda Guerra, Kalina, elas estão derretendo diante dos nossos olhos. O que é a ONU? O Conselho de Segurança da ONU tem 5 países com membros permanentes. Esses 5 têm direito a veto e têm interesses antagônicos. Então, nada passa lá. Quer dizer, você tem Estados Unidos, Inglaterra e França de um lado, do outro China e Rússia. Se um deles vetar, a coisa não anda. Então, primeiro, nada anda. Segundo, é um conselho que não representa. Você tem a Assembleia Geral, que não decide nada, e você tem o Conselho de Segurança, que tem 15 membros, 10 são rotativos e 5 são permanentes. Mas desses 5, você não tem, por exemplo, o Japão. O Japão é a 3ª economia do mundo. Até ontem, foi passado pela China faz 5 anos, era a 2ª. É a 3ª economia do mundo. Não está no Conselho de Segurança da ONU. Por que o Japão não está? Porque perdeu a guerra em 45. Não faz sentido a 3ª economia do mundo não estar no Conselho de Segurança. A Alemanha não está. A Alemanha é a principal economia da Europa. Ela não é a principal economia da Europa, simplesmente. Ela é a principal líder política da Europa. A Alemanha comanda a União Europeia. Mas a Alemanha não está no Conselho de Segurança. A França está, mas a Alemanha não. Por quê? Porque a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial. Se você não fizer uma reforma no Conselho, a Índia não está. A Índia é a 2ª população do mundo. E vai ser a 1ª até o final da década. Nós vamos ter um eclipse, ela vai passar a China. Porque na Índia não tem controle de natalidade, na China tem. A Índia, além de ser a 2ª população e vai ser a 1ª população, é uma potência nuclear. É uma potência emergente, é uma das maiores economias do mundo, mas ela não está lá. Não tem um membro da África, não tem um membro da América Latina. Se tiver um membro da América Latina, tem que ser o Brasil. Então, se não houver uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, sinceramente, a ONU não tem muita moral para poder falar o que é certo e errado, o que é justo e injusto, o que é legítimo e ilegítimo. Bom, e nesta sexta-feira, Volodymyr Zelensky pediu um aumento de armas e munições para proteger contra a pressão russa em um discurso, em um vídeo para uma cúpula da União Europeia.
um dia depois que a União Europeia impôs uma nova rodada de sanções a Moscou por sua invasão da Ucrânia. Eu tenho uma dúvida, professor. Qual o interesse, por exemplo, geopolítico dos Estados Unidos em continuar ajudando a Ucrânia, principalmente com armamentos? Olha, o interesse é muito claro, Kalina. Alguns meses atrás, o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos democratas, o secretário de Estado do Partido Democrata e do presidente Biden, ele foi visitar o Zelensky e foi visitar a Ucrânia. E ele disse com todas as letras, está aí para todo mundo ver. Os nossos interesses aqui são enfraquecer o governo Putin, enfraquecer a Rússia ao máximo. Nós temos dois movimentos. Primeiro, no começo, a Europa Ocidental, ela entrou forte na guerra. Ela mandou muito dinheiro e mandou muito armamento para a Ucrânia. Se você pegar o gráfico agora, basicamente, ela fechou a torneira. Fechou a torneira por quê? Porque ela está sentindo. Ela está sentindo e ela vai sentir mais. Ela está sentindo a inflação, ela está sentindo o preço da energia, o preço dos alimentos e já está fazendo racionamento. Mas o pior está por vir. Como a história nos ensina, nada como abrir um livro de história de vez em quando, né? Eu, como professor, sempre digo isso para os alunos. Como Napoleão e Hitler nos ensinam, o inverno russo vai começar agora, o inverno na Europa. Então, a Europa está numa cilada. Eles pararam, basicamente fecharam a torneira de apoiar. Quem continua apoiando? Biden. Biden e os democratas. Eles continuam mandando dinheiro a rodo, um helicóptero de dinheiro para o Zelensky. E de armamentos poderosos para poder desgastar a Rússia. Por que desgasta? A Rússia vai enfrentando problemas, vai contornando problemas daqui e dali. Mas isso tem um efeito bumerangue, porque também atinge os Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos é a maior nos últimos 40 anos. A economia norte-americana enfrenta problemas, eles vão enfrentando um cenário parecido com algo como estagflação, a popularidade do Biden vai diminuindo, as eleições são daqui a um mês, o Biden pode perder a popularidade. Então, para fechar a resposta, eu vou fechar com as palavras do Blinken, do secretário de Estado, que disse: o nosso objetivo aqui é enfraquecer os russos ao máximo. E o que significa enfraquecer os russos ao máximo? E é isso que precisa ser entendido, do meu ponto de vista. É lutar até que o último ucraniano seja sacrificado. Porque não tem norte-americanos lutando lá. Não tem europeus lutando lá. Não tem franceses. Não tem alemães. Não tem italianos. Não tem soldados da OTAN. Quem está sendo sacrificado são os ucranianos do Zelensky. Enquanto a Rússia vai anexando territórios. Esse é o cenário. Mas existe o risco dos Estados Unidos entrar diretamente nesta guerra? Isso é impossível. Isso é impossível por quê, Kalina? Porque aí nós estamos falando do apocalipse. O Biden disse isso. Desde o primeiro dia. Nós não vamos entrar direto nessa guerra, porque isso é o Armagedon. Isso é o apocalipse. Aí nós vamos sair dos livros de história e vamos entrar nos livros bíblicos. Inclusive ele falou isso, né? Exatamente. Ele usou essa palavra. Isso é o apocalipse por quê? Porque é uma guerra total. É uma guerra nuclear que vai envolver o mundo inteiro e seria o fim do mundo como nós o concebemos. Então, ela é uma guerra por procuração. Ou seja, os Estados Unidos e o eixo atlântico estão usando a Ucrânia para tentar afetar a Rússia. Mas estão afetando o mundo todo, inclusive eles mesmos e principalmente os aliados europeus, que estão começando a perceber isso. Bom, e a última notícia de guerra de hoje: a Ucrânia está trabalhando para trazer de volta 32 crianças adotadas ilegalmente da Rússia, que disse terem sido removidas à força de seus pais e que as querem de volta. Pelo menos 7.343 crianças foram deportadas para a Rússia e outras 236 ainda estão desaparecidas desde o início da invasão da Ucrânia. Os serviços sociais ucranianos localizaram 5.392 crianças e devolveram 55 para casa. Grave isso, professor. É muito grave, são os flagelos da guerra, né, Kalina? O interessante para a Rússia, para a Ucrânia, para a OTAN e para o mundo todo é que essa guerra acabe logo, né? Os mais frágeis sempre são as primeiras vítimas, né? São os que vão permanecendo ali. Os que têm dinheiro, digamos assim, eles conseguem migrar, ou seja, os mais pobres vão ser as primeiras vítimas.
são eles quem morrem na guerra. O cenário é aterrorizante. Agora, temos que ver também a figura do Zelensky nisso tudo, né? O Zelensky que foi vendido como uma espécie de Churchill do século XXI, é um homem que também vai prolongando a guerra, né? É preciso entender, como disse o John Mearsheimer, né? Um pensador norte-americano muito ativo, ele diz o seguinte, né? Entender as causas da guerra é tão importante como entender a guerra em si. Como começou essa guerra? Começa depois que o Zelensky entra com um pedido formal, mudando a Constituição ucraniana, para que a Ucrânia, que era um território neutro, entrasse na OTAN. E aí fosse hostil à Rússia diretamente. Então, a Ucrânia era um território isolado, quer dizer, era um isolamento entre a OTAN e a Rússia. E isso era muito importante. Ou seja, ela era uma zona de separação. O ideal do ponto de vista, digamos, dos estrategistas das relações internacionais clássicos, como Kissinger e Mearsheimer, era a chamada finlandização da Ucrânia. O que é a finlandização? É a neutralidade. A partir do momento que o Zelensky pediu que a Ucrânia não fosse mais neutra, ou seja, que ela entrasse no guarda-chuva da OTAN, a guerra começou. Então, tudo isso vai ter que ser revisto, né? Os livros de história vão dar conta disso e cada um vai ter o seu papel no seu devido tempo à luz da história. Bom, professor, 30 segundos agora, sua última consideração. Essa guerra ainda deve durar por muito tempo? Ela deve durar muito tempo. O Brasil tem que estar atento a isso. Mais uma vez, o presidente que assumiu o Brasil, no dia 1º de janeiro de 2023, ele vai encontrar um novo mundo. Não é um mundo de 2003 e não é um mundo de 2019. A Eurásia se reconfigurou, ela se refez. Nós temos a Rússia e a China que fizeram uma aliança que eles chamam de amizade sem limites. No dia 4 de fevereiro, dia 24 estourou a guerra. A Índia está nesse jogo porque ela é a principal compradora de armas da Rússia. Tem o Paquistão também que está junto, porque eles fazem parte da Organização para a Cooperação de Xangai. E a OTAN, que viveu a morte cerebral, segundo o Macron, ressuscitou. E o Brasil está no meio disso tudo. Então nós precisamos ter um papel estratégico e pensar as relações internacionais no longo prazo. Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigada, excelente final de semana. Kalina, sempre um prazer estar do seu lado aqui, irradiante e com um público qualificado da Jovem Pan.